O técnico do Corinthians feminino critica CBF regras e calendário prejudicam o futebol feminino. Hoje vamos falar sobre uma polêmica envolvendo o futebol feminino. Mais especificamente as críticas do técnico do Corinthians, Lucas Piccinato, à CBF. O treinador levantou questões importantes sobre as regras de escolha dos estádios e o atraso no calendário da temporada. Se você curte conteúdo sobre futebol feminino e quer ficar por dentro de tudo o que acontece, já deixa o like. E se inscreve no canal. Agora, bora pro vídeo. O Corinthians feminino está prestes a disputar a final da Supercopa Feminina contra o São Paulo no Morumbi. Mas antes dessa grande decisão, uma polêmica veio à tona. O técnico Lucas Piccinato fez duras críticas à CBF por conta de regras que, segundo ele, prejudicam a modalidade e afastam o público dos jogos. E não é só isso. O treinador também reclamou do calendário apertado e da falta de organização da CBF que acabou atrasando o início da Supercopa, prejudicando a preparação dos times para o Campeonato Brasileiro. Regras dos estádios. O que aconteceu na semifinal? Vamos começar falando sobre o problema dos estádios. Na semifinal da Supercopa, o Corinthians enfrentou o Cruzeiro e, mesmo sendo time mandante, precisou jogar em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio. Mas por que isso aconteceu? O motivo principal foi uma regra da CBF que exige que os jogos das semifinais e finais da competição sejam realizados em estádios com capacidade mínima de 10.000 lugares. O problema é que a Fazendinha, estádio que tradicionalmente recebe os jogos do time feminino do Corinthians, tem capacidade para cerca de 9.000 torcedores. Ou seja, por pouco, o estádio foi considerado inapto para receber o jogo. Críticas de Lucas Piccinato. O técnico do Corinthians não poupou palavras ao criticar essa regra. Ele afirmou que considera essa exigência absurda, porque a média de público no futebol feminino ainda não atinge esses números. Segundo ele, seria muito mais vantajoso jogar na Fazendinha, onde o time se sente em casa e onde a torcida poderia comparecer em maior número. No fim das contas, mesmo jogando em um estádio maior, o público presente no jogo contra o Cruzeiro foi baixíssimo, com menos de 500 pessoas nas arquibancadas. Isso mostra que simplesmente obrigar os times a jogarem em estádios maiores não significa que haverá mais público. Pelo contrário, muitas vezes essa decisão acaba afastando os torcedores. Conflito de datas com o futebol masculino. Outro problema que o técnico levantou foi o fato de que o Corinthians feminino teve que jogar longe de casa porque, no mesmo dia, o time masculino tinha um compromisso pela Libertadores na Neoquímica Arena. Piccinato reconhece a importância de jogar em grandes estádios como o Morumbis Neoquímica Arena e o Allianz Parque, mas criticou a forma como a CBF impõe regras que acabam prejudicando os times femininos. Para ele, os times femininos deveriam ter mais autonomia para decidir onde jogar, sem precisar seguir uma regra que não faz sentido na prática. Além disso, ele lembrou que, no atual cenário, as equipes femininas sempre vão concorrer por datas com o masculino. Calendário atrasado. Mais um problema. Além da questão dos estádios, o treinador também reclamou do calendário da temporada. Em 2024, a Supercopa Feminina aconteceu um mês antes, começando em fevereiro. Mas neste ano, a CBF decidiu atrasar a competição, que começou apenas em março e vai terminar no dia 15. O grande problema disso é que o Brasileirão Feminino já começa no dia 24. Ou seja, os times terão pouquíssimo tempo para se preparar para a principal competição do ano. Para Piccinato, essa falta de organização atrapalha não só o Corinthians, mas todos os times do futebol feminino, que precisam lidar com um calendário apertado e sem tempo adequado de preparação. Conclusão: o que precisa mudar? As críticas do técnico Lucas Piccinato fazem muito sentido e levantam questões importantes para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. A CBF precisa rever essas regras para não prejudicar os clubes e, principalmente, os torcedores que querem apoiar a modalidade. A exigência de estádios com capacidade mínima de 10.000 pessoas parece uma tentativa de valorizar o futebol feminino, mas, na prática, pode estar afastando o público e dificultando a logística dos times. Além disso, o calendário precisa ser mais bem organizado para que as competições femininas tenham o espaço que merecem, sem precisar concorrer diretamente com o masculino em todas as datas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acham dessa regra da CBF? Concordam com as críticas do técnico do Corinthians? Deixem aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre futebol feminino.
Valeu e até a próxima!